Olá, meus amigos, graça e paz a todos vocês, uma ótima noite. Estou aqui, hoje é dia 3, segunda-feira, 3 de março de 2025, fazendo essa gravação desta live devocional, um conteúdo bem diferente dos conteúdos que geralmente a gente coloca neste canal no YouTube, onde eu trago matérias, reportagens, onde eu trago aqui entrevistas. Porém, tem algo que eu não posso deixar passar. O que sustenta, o que nos traz força, motivação, acima de todas as coisas, é o que está na minha fé, na minha crença com Jesus Cristo. Não é o Jesus Cristo apresentado pelas religiões, não é o Jesus Cristo histórico apresentado, que infelizmente as pessoas elas vem a cada dia que passa, vem sendo distorcido a mensagem que ele deixou e é a mais importante de todas as promessas que ele fez de sua vinda e de nosso encontro com ele. Eu nunca poderei deixar de falar dessa mensagem e trazer os alertas necessários para todos nós que fazemos parte de um só corpo. Então, de vez em quando eu vou estar publicando aqui no meu canal do YouTube com esse link para aqueles que querem realmente entender a profundidade dos assuntos que a gente vai abordar, como é sério, como é grave, como as coisas vêm piorando a cada dia. E hoje eu quero falar, estamos em plena época de carnaval. No Brasil, para talvez você que vai assistir essa live de fora do Brasil, não saiba, mas o Brasil ele é reconhecido como um país de muitas festas, é um país que traz muitas comemorações, muita gente vem de fora para cá, porque tem uma imagem de um país colorido, um país festivo, um país que recebe muito bem os seus turistas, isso é verdade, mas infelizmente a realidade é muito mais séria que se possa imaginar. Estamos vivendo o que eu particularmente considero a pior época do ano. A festa mais popular do Brasil, que eu posso até fazer uma analogia e compará-la ao próprio sistema religioso, onde as pessoas elas são levadas a uma comemoração, a um culto, porque o carnaval ele não é mais, eu não classifico o carnaval não mais como uma festa da carne, mas eu já classifico o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro, como um culto. É um culto ali. Então, quando a pessoa ela faz uma análise geral da maior festa que ocorre no Brasil e particularmente no estado do Rio de Janeiro, no município, na cidade, é um culto. Mas para quem é esse culto? Para quem é o culto? Com tantas caveiras, com tantas pessoas vestidas de demônios, pessoas com várias máscaras, pessoas com várias entidades, prestando homenagem, tributos a várias entidades, com velas, todo tipo de objeto mais sinistro que você possa imaginar, promovendo um terror, parece um verdadeiro show de terror, quando aquilo ali é um culto, é a prestação de um tributo, pessoas que ficaram durante um ano se preparando para prestar um culto a alguém. E isso é muito sério, porque quem conhece o trabalho que a gente vem fazendo no YouTube sabe que o fim dos tempos ele é caracterizado justamente por duas circunstâncias que vão ocorrer no mundo todo, não é só aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou na Bahia, não. O que está acontecendo está ocorrendo no mundo todo de diferentes formas, que é
As pessoas sendo levadas a um engano, sendo enganadas. A característica número 1 do fim dos tempos é o engano. É o ser humano ser enganado. Não tem nada pior do que um ser humano ser enganado. Então a primeira característica é o ser humano ser enganado, ser levado a ensinamentos que não tem nada a ver com os ensinamentos que vão salvá-lo eternamente. A salvação eterna, que é algo que é mais importante, e a ganância dos homens. Então, eu quero compartilhar com você algumas mensagens aqui, você que vai assistir no gravado. Bem, faltam 2 minutos para a meia-noite, para o dia 4 de fevereiro, que também é um desfile de carnaval, encerra aí o último dia de carnaval. Mas eu quero, antes de começar falando sobre esse assunto, mergulhando um pouco. Hoje não vou fazer uma pregação expositiva, não vou trazer um texto profundo e vou analisar, mas eu vou pegar alguns textos da Bíblia e a gente vai analisar junto com o que vem acontecendo, e você mesmo pode analisar isso também. Mas antes eu quero orar junto com você. Gostaria que você orasse por mim agora, mesmo no gravado. Eu quero convidar você a orar pela minha vida e eu vou estar orando por você. Vamos orar um pelos outros para que Deus nos dirija, nos fortaleça. Eu senti no meu coração de fazer isso, de poder trazer essa mensagem, porque infelizmente o que mais vem acontecendo é o engano. Inclusive até no meio dos crentes ou dos ditos crentes que estão sendo, na verdade, eles estão sendo conquistados ou estão sendo iludidos com o carnaval também. Estão sendo iludidos com a ideia de que eu vou evangelizar no carnaval para salvar as pessoas. Isso é um engano, isso é uma mentira. E isso também tem uma estratégia de ganância de homens que se aproveitam disso. Eu vou falar tudo daqui a pouquinho, mas antes vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, em nome de Jesus, meu Deus. Nos aproximamos de Ti para entregar em Tuas mãos as nossas vidas. Meu Pai, eu quero pedir em favor das pessoas que estão doentes agora, os amigos que a gente conhece, que estão enfrentando um momento difícil, talvez receberam uma notícia do médico agora, pessoas que estão passando por um processo difícil, Senhor. Muito difícil. Meu Deus, em nome de Jesus, coloque as tuas mãos sobre elas, meu Pai. Eu peço humildemente, meu Senhor, que o Senhor estenda o teu braço forte para que possa alcançar essas pessoas de maneira que elas não se sintam sozinhas. Meu Deus, esteja com elas, meu Pai. Esteja com esse povo, Senhor, que tem orado a Ti, que tem colocado no Senhor a sua esperança, que tem confiado em Ti, meu Deus. Esteja com eles, porque se o Senhor não estiver com a gente, quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos fortalecer? Em quem podemos confiar se não for o Senhor, meu Pai? Tu és maravilhoso, meu Pai. E eu só tenho a Te agradecer por tudo. E eu quero entregar a vida dessas pessoas, meu Deus, confiá-las às Tuas mãos, que o Senhor possa alcançá-las com esta mensagem, que o Senhor possa conscientizar as pessoas de que não podemos perder mais tempo. Foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, não podemos perder mais tempo. Por isso esteja conosco, nos dirija, nos oriente. Meu Deus, eu Te agradeço e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, entenda bem que eu vou falar para vocês, meus irmãos. Quando a gente analisa o texto bíblico lá, a carta que o apóstolo Paulo, ele fala sobre obras da carne se referem às vontades humanas. Muita gente é enganado com isso. Muita gente, ela se deixa enganar porque, por exemplo, como eu denuncio hipocrisia religiosa,
o falso evangelho, que é uma característica do fim dos tempos, as pessoas elas vão até esses templos e lá elas aprenderam, por exemplo, lá no texto de João 10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir, que é um engano. Isso aí não tem nada a ver com o diabo. Eu já fiz uma pregação sobre isso. O texto de João 10 não está falando do diabo. Satanás é o tentador. Mas quem mata, preste atenção, quem mata, quem rouba, quem engana é o homem. É a natureza humana. O ser humano que comete os erros. Satanás, ele sugere. Satanás, ele é o tentador. É ele que instiga. Quem mata é a pessoa. Quem tem inveja é a pessoa. E um grande engano é esse. As pessoas elas vão para esses lugares e lá existe a propaganda. Você vai lutar, nós vamos lutar contra a inveja, o espírito da inveja. Tem gente que ouve isso. Mas a inveja não é um espírito. A inveja faz parte da natureza humana, da carne do homem. O homem inveja. O homem, quando olha para outro, ele, digo o homem de forma geral, ele sente inveja. Inclusive, o primeiro homicídio registrado na Bíblia foi de um irmão que sentiu inveja de outro irmão. Então, as pessoas não aprendem, elas não conseguem entender o contexto, por isso que elas são enganadas, são levadas ao engano. Para eu poder explicar para você a gravidade do que vem acontecendo nos últimos tempos, esse carnaval que está aí, que é um culto, na minha opinião, é um culto a Satanás, é um culto às forças das trevas. Quando você vê o evento, a festividade, a grandiosidade da festividade que está ali, não sobram dúvidas de que aquilo ali é um tributo, é uma homenagem às forças das trevas. Não tem dúvida. Caveira para todo lado, pessoas possuídas, pessoas ali que estão demonstrando comportamentos que não é um comportamento de uma pessoa iluminada. Onde tem luz, você observa claramente que existe ali um contexto para aquilo ali. Mas não se engane, não é diferente do contexto de templos religiosos. Por exemplo, eu não queria entrar agora nessa parte, mas numa festa de carnaval, apenas o carnavalesco vai ganhar o dinheiro. Vai ficar rico, vai ganhar o dinheiro ali da premiação. E as pessoas que desfilam, elas compram a fantasia, elas compram. Eu estava conversando com a minha esposa, que já desfilou muito. A minha esposa já desfilou. Ela até falando com ela, falou assim, meu filho, é um passado que eu não queria nem relembrar, terrível. Mas a minha esposa já desfilou. Quem desfila sabe, a pessoa tem que comprar lá a fantasia. E ela só sai dali com cansaço. Tem gente que desfila a noite toda e vira o dia desfilando. É a mesma coisa, vamos fazer uma pequena comparação, só para você entender, quem está sendo enganado no falso evangelho. Só tem um que fica rico, que enriquece, que é o dono daquela instituição. Não é Jesus. Jesus não é o dono. Jesus não é o dono dali. Tem um dono, tem um carnavalesco da fé. Tem um carnavalesco ali que vai enriquecer e as pessoas comprando os uniformes. E os voluntários compram o uniforme. Então, não tem muita diferença. Ali é um espetáculo para chamar atenção. Muita gente está fantasiado, mas por dentro, lá dentro do coração dela, ela não conhece, ela tem um vazio, existe um vazio no coração dela. Então, é importante que você entenda isso. Uma vez, antes de eu entrar no texto bíblico aqui, que a gente vai falar um pouco sobre os sinais do fim dos tempos, que isso é importante, eu vou entrar aqui em alguns textos, mas primeiro eu quero dizer para você o seguinte, uma vez uma pessoa perguntou, Davi, o que significa a palavra pastor? O que significa pastor? Eu botei até esse campo aqui atrás, ó, aqui tem um pastor aqui, ó, deixa eu chegar para cá, ó, deixa eu botar esse microfone aqui, consegue me ouvir aí? Então, aqui tem um pastor,
e aqui tem as ovelhas. A palavra pastor, deixa eu botar aqui para ficar mais claro. A palavra pastor, ela vem de pasto. Pastor, ela vem de pasto. É uma característica muito comum, era uma característica muito comum do antigo Israel, que a maioria dos patriarcas bíblicos, eles eram pastores. Eles viviam do campo, viviam dos animais. Eles tinham animais. Tinham ali a ovelha, tinha o gado, tinha os bodes. Então, quando se fala em pastor, o termo pastor, que não tem nada, absolutamente nada a ver com o que a gente vê hoje, você vai compreender isso, refere-se a um homem que trabalha no pasto. Isso no sentido geral, histórico, mas existe um significado espiritual para a palavra pastor. E isso aqui você deve compartilhar. É uma palavra tão simples, é um termo tão simples que você vai saber diferenciar o falso pastor do pastor que tem essa característica. Pastor, gente, o significado espiritual para a palavra pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que cuida. Como é que nós sabemos a diferença do falso evangelho para o evangelho de Cristo? Jesus, quando falava de pastor, no contexto daquela época, na Judéia, na Galileia, ele falava porque era uma linguagem comum para aquelas pessoas. Havia uma identificação fácil diante da história daquele povo. Então, quando Jesus se identifica como pastor, eu sou o bom pastor, lá em João 10, quando ele fala que ele é o bom pastor, se refere que ele cuida dos seus. Inclusive, não somente isso, mas lá em João, vamos abrir aí, vamos no texto bíblico, porque eu quero entrar nessa parte, eu senti vontade de falar isso com vocês. Livro de João, capítulo 21, a partir do verso 16, diz assim, ó. Vou relembrar uma outra situação que ocorreu no livro de João, que é bem interessante, porque Jesus, no livro de João 10, se identifica como o bom pastor. E depois Jesus vira para Pedro, quando Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos, e fala assim, ó, na tradução da minha Bíblia está escrito assim, capítulo 21, verso 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros? Me ama mais do que eles? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Primeira coisa, qual era a motivação para que Pedro cumprisse a missão dele? Cumprisse o chamado dele? É o amor. Se uma pessoa não ama, ela não considera. Se uma pessoa não ama, ela vai fazer aquilo ali com outros interesses. Então a primeira motivação que Jesus buscou de Pedro é o seguinte: Pedro, você me ama porque você só vai conseguir cuidar das pessoas, você só vai conseguir cuidar daqueles que eu enviar para você se você me amar. Então a primeira característica de uma pessoa, para você entender a diferença do falso evangelho para o evangelho de Cristo, muita gente fala, mas o que é pastor? Pastor é um chamado de Deus, não é uma posição hierárquica, não é um cargo na igreja. Eu vou dizer bem claramente para você, pastor, a esposa do pastor não é pastora. Depende, ela pode ter o chamado de Deus para pregar e para cuidar das pessoas. Pastor não é aquele que tem um bom discurso, que estudou teologia, é um excelente teólogo. Se ele pode ter todo o conhecimento, mas se ele não tem a preocupação mais importante
a função espiritual de cuidar das pessoas, se ele não ama, naturalmente ele não vai ter nenhum cuidado com as ovelhas. O cuidado é algo que é a característica número 1 do pastor. Inclusive, se você analisar quando Jesus quando nasce, os anjos dos céus apareceram, não foi para qualquer pastor. Não foram para qualquer pastor que estava ali, não foi qualquer momento. Apareceu à noite para os pastores que estavam no campo, em outras palavras. No momento em que as ovelhas estavam mais vulneráveis, no momento em que as raposas, que os animais, as feras poderiam aproveitar a escuridão para levar um cordeiro, no momento da noite, no momento da escuridão, que é o momento mais difícil, o pastor estava ali para quê? Para dar a vida pela ovelha, para cuidar da ovelha. Então, você que está me assistindo ou vai assistir, estou falando aqui da época do carnaval, a gente não pode perder o foco, e o que hoje, o significado espiritual hoje disso aí. Porque tem hoje certos pregadores ou titulados pastores que trouxeram o carnaval para dentro dos seus templos. Direta ou indiretamente. Direta, colocando escola de samba, o samba gospel, é o samba que chama a atenção de Jesus. Não tem problema não, nós temos que nos fazer de tolos para ganhar os tolos. Eventos onde cantores gospel estão dando abertura. Tem até pastor na Sapucaí orando. Eu acho incrível como que o pastor, lá, que qualquer imbecil hoje é chamado de pastor, qualquer pessoa hoje, ela está num lugar, ela está num evento que é um culto às trevas. Ela está num culto às trevas, dizendo que Deus está abençoando aquilo ali. Então, da mesma forma que ocorre em certos locais. Aí, então, depois eu vou ter uma oportunidade de falar mais sobre o pastor. Então, o significado espiritual para a palavra pastor é aquele que cuida. Na época do antigo Israel, o pastor era o que cuidava das ovelhas. Cuidado com as ovelhas. Isso é muito, muito, muito espiritual demais, porque não é só ter o cuidado pelo interesse na lã, no interesse no leite, na pele do animal, mas o cuidado do mesmo exemplo que Deus, quando falou através de Natã para Davi. Natã fala de cordeiro com Davi porque Deus mexeu com Davi. Fez Davi sentir, ter a sensação do que é realmente perder algo amado e querido. Davi, quando ele era um garoto, ele não cuidava das ovelhas, ou pelo menos daquelas que eram desprezadas, as malhadas, porque ele tinha interesse em alguma coisa. Não, ele gostava, ele tinha amor por aquilo ali. Tanto que Natã dá o exemplo lá daquele homem que tinha apenas um cordeirinho, que ele tratou como um filho, que era como uma filha para ele, uma coisa de amor, uma coisa assim, eu amo meu cordeiro. E veio o homem rico e tomou aquilo ali, mexeu com Davi na hora. Opa, peraí, por que ele fez isso? É uma coisa que mexeu com Deus. Deus falou algo que mexeu com ele. Porque Davi, no seu interior, ele tinha cuidado. Pelo menos ele, na sua juventude, ele cuidava das ovelhas. Então o pastor é aquele que cuida. Se o teu pastor não cuida de você, ele não é pastor, ele é um mercenário. Ele é um funcionário de uma empresa religiosa. Como que você difere? Se ele não tem cuidado de você, literalmente, não é só com palavras, se ele não visita você, se ele não procura saber como está a sua família, não vai na sua casa, se ele não fala com você, se durante a madrugada, quando você liga, ele não atende você. Pastor é aquele que cuida de verdade das ovelhas. Bem, vamos lá. Então, voltando à questão do carnaval,
que eu já coloquei para vocês, eu já não acredito que seja algo só da carne, porque ó, o texto bíblico aqui, eu vou abrir para vocês 2 textos bíblicos que a gente vai analisar aqui. Estamos numa live devocional, é uma live que geralmente eu não faço num horário muito comum, são horários específicos, você pode depois assistir no gravado, porque ela tem um conteúdo espiritual muito bom. Para o meu coração, ela me trouxe um fortalecimento muito bom. Então, o que é bom para o meu coração, o que é bom para a minha vida com Cristo, eu compartilho com cada um de vocês. Então, vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 ao 26, você pode ler na sua Bíblia, eu estou colocando aqui para quem quiser acompanhar na tela comigo, tá bom? Só aumentar a letra aqui, com essa letrinha tá pequena, para quem enxerga, eu tenho que... A minha letra é pequena, vamos lá. As obras da carne e o fruto do Espírito. Muita gente já conhece essa carta que o apóstolo Paulo mandou para essa igreja aí, para essa comunidade. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis, não satisfaça as concupiscências, os desejos da sua carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, ou milita, está lutando sempre contra o Espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros, são opostos, para que não façais o que queres, ou o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, são manifestas, os quais são, então o apóstolo Paulo dá exemplo de coisas que o homem faz, o ser humano faz. Não é Satanás, não são coisas espirituais, são coisas da carne. São coisas da carne humana. Está aqui, ó. Vamos lá. Prostituição. Se você já ouviu um pastor falar assim, o espírito da prostituição. Não tem espírito de prostituição. Tem Satanás, ele instiga você, mas quem comete adultério é você. Quem trai é você, quem trai é o ser humano. Nós é que somos, que temos essa natureza aí. Obra da carne é isso aqui. Prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, expor o corpo, querer mostrar muito as partes íntimas, ou querer revelar muito o seu corpo, isso é lascívia. Idolatria, isso é idolatria de maneira geral. Você é fanático pelo seu clube de futebol, tudo é o Flamengo, tudo é o Vasco, tudo é o Fluminense, tudo é o Corinthians, a sua vida é o Corinthians, a sua vida é não sei o quê, a sua vida é a sua banda que você gosta de rock, que você gosta... Enfim, tudo que você coloca como prioridade, tudo que para você é mais importante, que você abriria a mão de tudo, isso aí é uma idolatria. Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, discórdias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. No versículo 21, como eu falei agora há pouco, a inveja, venha fazer uma corrente contra a inveja. Muita gente é enganada nos templos com isso aí. É feito um verdadeiro... os templos de hoje se tornaram sapucaís. O espetáculo. A pessoa vai lá, tem aquela iluminação, tem lá as pessoas tudo uniformizadas. É a mesma coisa. É um carnaval, porque tá aí, ó. Homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já tinha dito antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não vai entrar no reino de Deus, que é algo grave isso, as pessoas que vivem de suas próprias vontades. Mas o fruto do Espírito de Deus é o amor. Você repara que quando eu falei para vocês agora há pouco, Jesus vira para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama?
Qual é a sua motivação, Pedro? Como que você vai cuidar das pessoas se você não me ama? Então a primeira coisa, a primeira característica é o amor. O amor, o gozo, né? A alegria. A pessoa tem que ter alegria. Ela não fica cara emburrada o tempo todo. Mas como, Davi, que eu vou ter alegria passando por uma luta, um momento difícil? Quando se fala em alegria, se fala que você tem paz. Fala que você tem confiança. Uma pessoa que tem alegria no seu interior é uma pessoa que tem confiança. Ela tem tranquilidade. Ela não se aborrece com facilidade. Ela é equilibrada. E diz aqui, paz. O que é longanimidade, Davi? Muita gente não sabe o que significa longanimidade. Longanimidade é paciência. Paciência. Eu sei que está muito difícil nos últimos tempos ter paciência. Mas a paciência ela é natural de uma pessoa que tem tranquilidade, confiança no Senhor. Benignidade. Uma pessoa do bem. Ela procura fazer o bem para as pessoas, mesmo que, infelizmente, ela só encontre pessoas que ingratas, mas ela faz o bem. Bondade, fé, mansidão, temperança, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, se nós falamos de Jesus, olha, presta atenção. O que quer dizer isso, Davi? O que quer dizer se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito? Viver no Espírito é a pessoa que professa muito. É a pessoa que, aparentemente, é uma pessoa que todo mundo olha para ela e ela é show de bola, ela é convertida. Mas lá dentro, ela não é aquilo que ela demonstra. Então, viver e andar, a pessoa ela tem que ser mais do que parecer. Ela não pode só parecer, ela tem que ser de Deus. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, esse é o primeiro texto que eu falei para vocês. Primeiro texto. Quando a gente analisa o carnaval hoje, é uma coisa terrível. Terrível, pessoal. A pior época do ano é essa que a gente está vivendo agora. Pior época. Do mês é a pior época do ano. É a pior época. É lamentável para os meus conterrâneos do Rio de Janeiro, que durante o ano passado e até início desse ano agora, presenciaram tanta violência. O Rio de Janeiro é uma cidade que ela é mostrada como uma das cidades mais lindas do mundo, concordo. Conheço o Rio de Janeiro muito, conheço muito da minha cidade, mas ela é uma cidade extremamente violenta e perigosa. Eu até falei para as pessoas em vídeo, se você não conhece o Rio de Janeiro, não venha para cá. Não venha. Não venha, porque se você vier de carro e entrar num local que você não conhece, infelizmente você pode perder a sua vida. Por quê? Ganância. O crime organizado busca dinheiro. Os homens querem dividir os seus domínios. E acabam que a vida humana não vale mais nada. Tudo por causa da ganância. Todo o engano que ocorre hoje é para atender os interesses da carne humana. Tudo. Quer dizer, é a carne humana e um culto a Satanás. É um culto a Satanás. Então, se você observar, todas as escolas que desfilaram, estão desfilando agora, hoje é dia 3, dia 4 agora, viramos à meia-noite, essas escolas que estão desfilando, estão prestando um culto às trevas. É só você observar direitinho. É só você observar, você vai ver. Não precisa ser uma pessoa estudada, nada, Davi, mas estão fazendo ali uma alusão, ali é uma figura de linguagem, ali é uma questão de demonstrar as diferenças. Não. Aquilo ali é um culto às trevas.
é um culto às trevas. É vergonhoso uma pessoa que vem de fora do Brasil, chega aqui e encontra todo mundo fantasiado de demônio. Todo mundo fantasiado de demônio, demônio mesmo. Quando não é de demônio, é com várias caveiras, com várias entidades, com vários deuses. É deuses para todos os lados. Deus da morte, Deus não sei o que, da caveira. Então, você não precisa ser uma pessoa estudada para você analisar que aquilo ali tem um contexto espiritual. E também existe a ganância dos homens. Então, quer dizer, aquilo ali é um ensinamento. Está sendo transmitido para as pessoas um ensinamento, uma doutrina. Carnaval virou uma doutrina. Está passando de pai para filho, vai passando. E a mesma doutrina do carnaval, que é uma festa pagã, religiosa, dedicada às trevas, na minha concepção, é a mesma coisa que ocorre no falso evangelho. O falso evangelho, ele vai fazer o quê? Ele vai camuflar, ele vai se disfarçar daquilo que é bom, daquilo que é iluminado, daquilo que é puro, por causa da ganância, para atender os desejos e anseios dos homens que estão lá em cima, que só eles ganham dinheiro com isso. Só eles, o entretenimento, as músicas, os eventos, as pessoas fazem, as pessoas realizam. Tem um texto do apóstolo Paulo que eu particularmente gosto muito, e a gente vem falando isso durante muito tempo. Eu vou abrir para você acompanhar junto comigo, se você puder. 1 Timóteo, capítulo 4, está aqui escrito assim, ó. Diz assim. Deixa eu ver se eu tiro a tela para vocês verem melhor aqui. Que está aqui o... Não está dando para algumas pessoas verem aqui. Então aqui, ó, vamos lá. Ok, diz assim, ó. Mas o Espírito, com letra maiúscula, quer dizer o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Em alguns textos, em algumas traduções, muitos. Em algumas traduções da Bíblia, muitos vão apostatar da fé. O que é apostatar, Davi? Apostatar da fé é desviar da fé original, da fé simples. Muitos vão se desviar da mensagem que foi deixada de eternidade, salvação eterna na pessoa única e exclusiva do Senhor Jesus, vão se desviar disso, dando ouvido a espíritos enganadores. O que é um espírito enganador? São aqueles que se disfarçam, aqueles que induzem, promovem eventos para enganar as pessoas. Não, nós temos que evangelizar no carnaval. Não, nós temos que ter o nosso próprio bloquinho de carnaval. Na verdade, quem fala isso quer desfilar. Na verdade, o pastor que fala que quer ir para Sapucaí, ele quer se vestir de mulher na Sapucaí. Dentro dele, quer se vestir de saia, quer pintar, quer se vestir de entidade, ele quer ficar de biquíni, ele quer ridicularizar o negócio. Não, nós temos que nos fazer de tolo para ganhar os tolos. Não, você tirou de contexto uma mensagem que o apóstolo Paulo trouxe que não tem nada a ver com isso. Eu não vou me afundar num culto a Satanás, não vou entrar num culto, não vou participar de um culto feito ao mal para eu trazer os maldosos. Para eu converter ou levar as pessoas ao caminho certo, eu não vou entrar no caminho errado. Não se faz isso. Você, quando vê a pessoa se afogando, você estende a mão de cima do barco. A não ser que você saiba nadar para pular, para tirar a pessoa de lá. Mas geralmente, você não entra ali no ambiente.
Você não vai entrar ali. Pelo contrário. Mas esse é um pretexto para quem quer participar da festa, quem quer estar ali. É um pretexto. Quem fala que tem que ir para carnaval para trazer as pessoas para Cristo, na verdade o carnaval está dentro dela. Ela quer participar, ela quer liberar o negócio para ter aceitação. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu estava conversando agora há pouco, ia dar 11 e pouca da noite, com uma irmã de outra denominação, uma cristã, uma seguidora de Jesus, uma senhora. Ela falou algo para mim muito bacana. Gostei de ter ouvido aquilo. Ela falou assim, que ela estava com o esposo dela ouvindo um depoimento de eu não sei se era um integrante de escola de samba, não sei, uma pessoa que está sempre nos eventos de carnaval, e essa pessoa se converteu a Jesus. Como que ela se converteu? Ela estava na Sapucaí, e segundo ela teve uma visão. Ela viu Jesus, apareceu para ela. Falou, ó, eu não quero você aqui. Eu tenho um projeto na sua vida. Muitos talvez possam nem acreditar nisso. E esse rapaz se converteu. Ninguém falou com ele de Jesus. Ninguém falou de Jesus. Ele disse que teve uma visão, ele viu. Me fez lembrar até aqueles depoimentos de muçulmanos nos países extremamente intolerantes com os cristãos, onde eles são mortos. Alguns disseram que viram Jesus falar com eles. Gente, a coisa é muito espiritual. Eu já vi líder de seita, por exemplo, a Universal, que é uma instituição, uma seita neopentecostal que eu denuncio há muitos anos. O dono da Universal, o bispo Edir Macedo, que é um bilionário, é um carnavalesco também, enriqueceu muito com a festa pagã que ele promove. Ele chega a dizer que eles são a única esperança da humanidade. Nós somos a última esperança da humanidade. Gente, nós não somos nada. O Senhor não precisa de mim para levar a sua mensagem para ninguém. A decisão de se pregar arrependimento dos pecados é minha. Eu sei do chamado que Deus me deu. É o meu dever fazer isso, mas o Senhor não precisa de mim para fazer a sua obra maravilhosa. Pelo contrário, a minha vida está dentro de sua obra. Tudo gira em torno de uma obra gigantesca, infinitamente grande, que está nas mãos de Deus. Então, quem Deus quiser alcançar, ele vai alcançar. Quem o Senhor quiser tocar e falar, ele vai falar. Aí fica aí o falso evangelho, esses líderes aí, gananciosos, milionários, falando, não, nós temos que ter o nosso bloco de carnaval. Fica os cantores gospel, uma palavra que eu, Davi Vieira, odeio é gospel. Eu odeio a palavra gospel. Gospel é sinônimo de vômito para mim, porque hoje o gospel se tornou a palavra que é a abertura de porta para toda a porcaria que do mundo, das trevas, entrar no meio de comunidades sérias, cristãs. Tudo é gospel hoje. Tudo é gospel. Não vou generalizar, mas é uma abertura para que as pessoas sejam parecidas com os incrédulos. É uma abertura para que não haja mais santidade. A palavra santidade quer dizer separação. Não estou dizendo que você vai deixar de ter contato com essas pessoas. De forma nenhuma. Nem muito menos intolerância com elas. Você vai deixar de falar com alguém que está desfilando na Sapucaí? Você vai tratar mal essas pessoas? Você vai tratá-las... Não, tem que tratá-las pelo contrário. Com amor, com respeito, com carinho. Todas elas são dignas de amor, respeito, carinho, atenção. A pessoa veio toda fantasiada, cheia de glitter, te dá um abraço, dê um abraço com carinho nela, não importa. Você tem que entender o significado, o sentido. Você dá um abraço com carinho, com respeito. A questão não é essa, o tratamento com o ser humano, com a pessoa. É você compactuar. É você estar ali
compactuando de uma festa, de um ritual, de um culto às trevas. É a mesma coisa uma pessoa que está dentro de uma seita neopentecostal. Se você está ali dentro, se você já sabe a verdade, você está fazendo o que ali? O que você está fazendo lá? Ah, Davi, mas ele é tão legal. Ah, eles são tão bacanas. Meus irmãos, não podemos comer do mesmo alimento. Se a decisão deles é de se alimentar de uma comida oferecida, de um alimento que segundo eles é para honrar um outro Deus, por que você está comendo também? Por quê? Tem líderes evangélicos que, para ficarem bem, como por exemplo o pai aí do Samuel Ferreira, que é outro herege, Samuel Ferreira lá que perdeu a mulher. Na verdade, ele, os irmãos e o pai parece que estão tudo no mesmo saco de heresia, porque o bispo Manuel Ferreira foi lá para a Coreia do Sul se encontrar com o líder da seita do Reverendo Moon. Será que o pessoal do Ministério de Madureira sabe disso? Concorda com isso? Ele já se desculpou por isso? Já explicou por que ele foi lá saudar o Reverendo Moon e o filho dele, Abner Ferreira, foi lá para o Vaticano chamar lá, beijar lá, saudar e honrar o Papa Francisco, que está doente. Então esses homens, para ficar bonito na fita, para aparecerem pela ganância, perdem, ou se nunca tiveram, os seus princípios. Uma pessoa só, na verdade, das duas uma, ou perderam ou nunca tiveram. Uma pessoa que está ligada em Cristo, na videira, ela não perde seus princípios, ela não se permite confundir com aquilo que é errado, ela sabe que é errado. Ela não tem meio termo, não tem negociação com aquilo que ela considera diferente do que ela aprendeu. Não tem negociação. Se a pessoa sabe que está errada, ela tem que, cortar. Cortar. Corta. Aquilo que te faz mal, não tem. Se você está vendo que está errado, você tem que cortar. Não tem que manter. Ah, Davi. Ah, mas eu gosto tanto de ver a mangueira entrar, a mangueira sair. Eu gosto de tanto ver os desfiles. Você está abrindo a sua casa para um culto às trevas. Você está abrindo a sua casa. E não é diferente você assistir uma programação de um líder religioso que fala em sal, pingente sagrado, bracelete da fé, arquinha de aliança. Qual é a diferença? Você está lá. Eu não assisto televisão de jeito nenhum. Eu desisti tem anos de ver TV Globo, Record. Eu só fico informado do que acontece, mas eu não assisto de jeito nenhum. Mas vamos dizer, você se diz cristão, daqui a pouco você está lá vou eu. Aí entrando aquelas imagens lindas de caveiras, pessoas de preto, cuspindo fogo, pessoas dançando lá, fazendo seus rituais para os deuses deles. Ou pior, você liga a televisão, você que está me assistindo agora, você vai pegar, nós vamos dar para você esse objeto sagrado, esse lencinho, você vai vir pegar esse óleo ungido. É a mesma coisa. As mesmas intenções e o culto para a mesma pessoa. Não tem diferença, não. Não tem diferença. Não tem diferença. A mensagem do evangelho é clara. Inclusive, Jesus disse, se a tua mão e o teu pé... Ele fala assim, se a tua mão ou o teu pé, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, corta. Você vai ver isso lá no texto. Abra aí, por favor, livro de Mateus 18, capítulo 8. Por que as pessoas não se convertem de verdade?
Porque elas não cortam o pecado. Elas administram um erro. Administram o pecado. Elas querem administrar o pecado. Certa vez aí, tem uns tempos, um tempinho atrás, uma pessoa que tem mais de 15 anos dentro de uma igreja tradicional dessa aí, uma pessoa que eu tive contato, mais de 15 anos já, cabelo branco, camarada de cabelo branco, teve a coragem de virar na minha frente, na frente de outras pessoas e falar assim, eu não... falou assim, ó, gente, deu vontade de rir, eu não me converti, estou quase convertido, 15 anos na igreja, 15 anos frequentando uma congregação tradicional, eu estou há 15 anos, aí nós falamos assim, não, foi isso que ele falou, em processo de libertação, uma coisa que ele falou assim, meu caro, meu amigo, foi falar na minha frente, eu falei assim, eu fui educado, tá, pessoal? Mas a vontade que deu foi de falar outras palavras. Eu falei assim, olha só, na verdade, primeiro que não existe processo de libertação. Isso não existe, só existe no sistema religioso. O sistema religioso quer que você administre algo que cabe a você decidir, largar definitivamente. Salve exceções de, por exemplo, a pessoa ela é viciada em drogas durante muitos anos. Ela tem um vício muito, muito pertinente. Ela está ali, droga, alguma outra coisa. Para ela se livrar disso, seria interessante ou aconselhável que ela buscasse algum tipo de tratamento. Ou uma clínica de recuperação, ou um psicólogo. Ela busque ajuda. Não só ajuda espiritual, mas de pessoas que possam ajudá-la. Aí sim, ela vai buscar um tratamento, mas a decisão, presta atenção, a decisão de cortar o problema está dentro dela, ela está decidida a cortar o problema. Quem está decidido a cortar o problema é firme na sua decisão, mesmo que tenha momentos difíceis, mas ela está firme. Mas o camarada virar para mim na minha frente e dizer que está em processo de libertação, porque, não, na verdade você não quer se converter. Não é interessante para você abrir mão da sua própria vontade. É melhor você continuar no mundo. Ou vivendo em função do mundo, né? Porque no mundo todos nós estamos, mas viver como o mundo vive. Vive lá logo. Igual o camarada, eu quero passar por cair para pregar a palavra lá, porque tem muito... Olha, me desculpe, é minha sinceridade. Eu falo para vocês com toda a reverência. Jesus não precisa que você vá falar com alguém num local onde ele próprio pode chegar e falar com a pessoa. O próprio Senhor pode fazer esse tipo de trabalho. Tem certos locais que não dá para tirar a pessoa. Só Deus entra lá para tirar ela. Tem certas circunstâncias que é só o Senhor e os seus anjos. Ninguém mais. Não somos a última bolacha, não somos a última Coca-Cola do deserto. É Jesus Cristo que fala com a pessoa. Nosso dever é orar por ela. Aonde você pode ir, você vai. Aonde você não consegue chegar, o Senhor vai falar com a pessoa. Mas é pretexto deles, não é isso? Então, lá na sua Bíblia, Jesus fala assim, livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 8, diz assim, ó, Jesus fala, se a tua mão... Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês lerem comigo aqui, peraí. Tá aqui, achei, peraí. Vamos ler juntos isso aqui, tá? Já está finalizando, tá, pessoal? Estamos chegando ao final, mas deixa eu ler com você essa parte, que essa parte é muito legal. Diz aqui, ó, olha só que interessante. Portanto, se a tua mão... Tem um contexto que ele fala aí, né? Ele fala sobre o maior no reino dos céus. Mas aí, ó. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta. Não é para botar atadura, não é para botar tala, não é para tomar remedinho, não no sentido físico, não é a sua mão. Apesar de que tem certos casos que é só cortando mesmo. Mas aqui ele está se referindo ao que te faz o quê? Tropeçar. Uma pessoa sem mão não tem nada a ver, ela vai continuar andando sem mão, não vai tropeçar. Quando Jesus dá o exemplo da mão que faz tropeçar, ele está se referindo a alguma coisa que está em você, que está te atrapalhando, que está te levando a fazer coisas erradas. Se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar,
Isso é perigoso. O tropeço é um sinal que você vai cair. Dependendo do tropeço que você der, você cai. E a queda, em muitos casos, não dá para levantar mais não. Não espere cair. Se você está vendo que tem alguma coisa que está te fazendo mal, corta de uma vez. Essa época de carnaval, que é uma época pagã, que eu já falei para vocês, muita gente revela que sempre ela foi. Está dentro dela, sempre revela o que ela é. Revela. Então, corta. É melhor entrar na vida. Que vida é essa? É vida eterna. A vida de verdade que está nos aguardando. Manco ou aleijado que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançado no fogo eterno. Então, Jesus que está falando isso é para cortar. Cortar. Ah, Davi, fazer outra comparação. Ah, não aguento, não resisto. Da madrugada eu boto lá, aquele bispo é tão legal. Aquele bispo, aquele pastor, ele é tão gente boa. Ele fala tanto de cordeirinho, minhas ovelhinhas, meus ursinhos carinhosos. Isso é o falso evangelho, meus irmãos. Sabe por quê? O que eu falei no início dessa transmissão? O pastor é aquele que cuida. E para cuidar da ovelha, tem que tirar o bicho, tem que limpar a ferida, tem que correr atrás dela, se ela se perdeu, tem que dar banho, tem que dar comida. Cuidado não tem nada a ver com isso. O cuidado, às vezes, tem coisas que são necessárias ser feitas. E esses homens não querem levar a pessoa a se arrepender, porque se falar a verdade, vai perder seguidores, vai perder público. Hein? Todo mundo no carnaval, todo mundo pulando, saindo. Então, para não perder membro, para os membros da instituição, da igreja, vou falar igreja, não saírem para ir para o carnaval, viajar e se perder, né? Porque não sei como é que pode ser uma coisa dessa. Vamos ter o nosso próprio carnaval, nosso próprio bloquinho. Vamos ter o nosso Sapucaí, vamos lá. Gente, isso aí é um engano, isso é uma mentira. Eu não estou dizendo para você o que pode e o que não pode. É você ter o bom senso e uma vida com Deus. Quem é de Cristo ouve a voz dele. Porque ele é o bom pastor. E as ovelhas reconhecem ele. Se a pessoa não é ovelha de Cristo, ele é bode. O bode, se você analisar, os pastores falam sobre bode, né? Se você pesquisar, o bode, ele é um animal difícil de ser controlado ou cuidado. Ele quase não obedece o pastor. Os bodes não obedecem o pastor. Então, esse é o grande problema. Carnaval é uma festa pagã. É uma festa de um culto às trevas. Mas não é diferente do falso evangelho, que traz até as pessoas um engano, uma ilusão. Carnaval é ilusão. O falso evangelho é uma ilusão. As pessoas pagam para se iludir. Elas pagam para se verem, pagam para uma distração, para promover um culto. E, no geral, poucos enriquecem. Poucos que estão lá em cima ganham dinheiro e buscam isso. Agradar o mal e enriquecer com isso. Porque é isso que ele promete para eles. É isso que ele promete para eles. Como prometeu para Jesus, né? Todos os reinos te darei se você me adorar. Se você prestar culto para mim. Se você me cultuar, conforme Satanás disse ao nosso Senhor no deserto, Mateus capítulo 4, está lá. Se você se prostrar e prestar um culto para mim, se você sambar para mim, conforme a minha música, eu vou dar tudo para você. Mas nós não. Nós não. Um dia haverá uma grande celebração, meus irmãos. Um dia estaremos num grande evento que será o melhor e maior de todos, e o que é melhor não terá fim. Os eventos vêm e vão, trazem uma alegria momentânea. Tem hora para começar, tem hora para acabar. Terça-feira já acabou, apesar que aqui no Rio de Janeiro o carnaval é o ano todo se deixar.
Mas a festa que a gente busca, de verdade, a grande celebração, será aquela que não haverá um dia para começar, um momento para começar, mas vai ter tempo para acabar não. É essa grande comemoração que nós esperamos. É a grande celebração do sétimo dia que esperamos. O dia que vamos nos encontrar com o Senhor. Isso sim é válido, isso sim que é importante. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com aquilo que é espiritual. Não brinque. Coloque a sua vida diante de Deus, se arrependa. Corta o que está errado. Corta, tira da tua vida, para que o Senhor se agrade de você e possamos juntos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Que vocês tenham aí uma semana abençoada. Eu vou estar fazendo alguns conteúdos essa semana, muitos conteúdos vão vir e vamos continuar fazendo a nossa parte, tocando a trombeta e anunciando a verdade. Deus abençoe, uma ótima noite, bom descanso. Para você que está me acompanhando ao vivo, você que vai acompanhar no gravado, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal.